Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Kitavó, que vai de Deuteronômio 26:1 até o 29:8. E nesse momento eu gostaria de explorar uma faceta desta Parashá, tá? Que nos fala sobre cumprir os estatutos e juízos. Está lá no 26:15-19. Diz assim: olha desde a tua santa habitação, desde os céus, e abençoa o teu povo, a Israel, na terra que nos deste, como juraste a nossos pais, numa terra que mana leite e mel. Bom, quando o Eterno entrega a promessa para Israel, qual é a tônica da vida do judeu? A partir da entrega da promessa, é continuar na obediência, não é verdade? Então, o restante desses versículos diz que nós temos que cumprir as leis e mandamentos do Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Ou seja, obediência é fundamental, em qualquer tempo, em qualquer lugar, e somente com uma finalidade: nos conduzir a recebermos a herança que o Hakadosh Baruch Hu já separou para cada um de nós. Então, quando a Torá diz isso, ela fala também que o Eterno declarou que nós seríamos para ele por seu próprio povo, e que nós teríamos guardado, ou estaremos guardando os seus mandamentos. Teríamos porque nós já iniciamos, e guardamos porque nós estamos continuando. E aí, o Senhor diz assim: para te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor, fama, glória, para que sejas um povo santo ao Eterno. Então, eu queria te mostrar uma coisa, tá? Como que o Senhor faz isso? Como é que ele exalta? Como é que ele declara que nós seremos o seu povo particular, o seu próprio povo? É engraçado que aqui a palavra próprio, Reemar, significa distinto, elevado, erguido ao topo, dado à fama. Então, a Torá traduz também em outras versões isso como declaraste fidelidade, ou seja, o Senhor declarou fidelidade ao seu próprio povo, ou esse povo é o povo do noivado. Ou seja, aqui nesse versículo tem uma pista de que o povo de Israel é a noiva do Senhor. Olha que legal isso. E por que é noiva? Porque é obediente, porque trabalha para fazer as coisas do Senhor, porque tem Irat Hashem, temor ao Eterno. Olha que coisa linda. E às vezes a gente fica pensando assim: nossa, mas o povo de Israel é um povo tão maravilhoso, é um povo tão lindo. Mas às vezes a gente se faz uma outra pergunta: será que é possível que o povo do Eterno, ou vamos trazer para os nossos dias, que um crente, essa pessoa seja amaldiçoada? Hein? O que você acha? Qual é a sua opinião? Porque nós precisamos, então, agora, entender esse negócio aqui. Como é que funciona isso? Como é que nós vamos chegar a um consenso sobre isso aqui? Hein? Então, eu quero te mostrar uma coisa que tem um versículo aqui no livro de Provérbios que é muito interessante. Provérbios 26:2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Bom, temos uma pista. A maldição pode vir sobre o povo do Eterno se tiver um motivo, sim. Se não tiver motivo, não. Então aqui nós já temos um princípio nessa Parashá para a gente poder entender. Por que o Eterno vai dar nessa Parashá para Israel de novo? Bênção e maldição. Por quê? Porque tem um objetivo. Para que o povo do Senhor não
tenha que ser alcançado pelos demônios. Rabino, mas como assim? Os demônios têm poder sobre a vida das pessoas? Se der brecha, se der oportunidade para eles entrarem, é lógico que tem. E não adianta a gente pegar e querer fantasiar e querer dizer assim, mas não, o Satanás não pode tocar a minha vida porque eu sou um servo de Yeshua. Né? Será que isso é verdade? A pergunta que a gente faz, irmãos, é sempre muito direta e clara. Um crente, ele pode de verdade ser amaldiçoado? Vou te mostrar uma coisa aqui na Torá, tá? Então, nós temos aqui as bênçãos que eram proferidas num monte e as maldições em outro, entendeu? Veja bem, está escrito assim, e Moshe deu ordem naquele dia ao povo dizendo, quando houveres entrado e passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Simeão e Levi, Judá, Issacar e Yosef, Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar. Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Então tem dois montes. Um da bênção e um da maldição. E aí, nós vamos falar sobre essas maldições. Eu vou te mostrar como é que o pessoal faz para ser amaldiçoado. E como é que isso acontece dentro de igreja, sinagoga, congregação messiânica, e o pessoal está sendo alcançado pelas maldições por ser desobediente. Vou mostrar para vocês. Vamos começar? Diz assim, e os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Eterno, obra da mão do artífice, e a puserem em lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá, amém. Rabino, mas nós não fazemos ídolos, nós não colocamos eles num lugar escondido. Eu já falei em outros vídeos sobre essa questão. Eu já mostrei aos irmãos, você que assiste o nosso canal, frequentemente, você já deve ter me ouvido falar que qualquer coisa que é colocada no lugar do Eterno ou no lugar do próprio Yeshua é considerada um ídolo. E às vezes a pessoa coloca isso como um ídolo e disfarçadamente oculta isso. Então ela pode estar numa igreja, ela pode estar numa sinagoga, numa congregação messiânica, mas ela pode ter um ídolo. E esse ídolo pode ser qualquer coisa dentro do seu espectro de vida. Pode ser um filho, pode ser um ministério, pode ser uma casa, pode ser um emprego, pode ser a sua própria pessoa, ele pode ser seu próprio ídolo, porque tem gente que é assim, tem gente que se acha tão maravilhoso, que é como se a pessoa olhasse para o espelho e falasse, nossa, como eu sou maravilhoso, eu sou um ser único na face da terra, eu sou a coisa mais bela que tem no mundo. Né? As pessoas deviam fazer reverência para mim. A fala desse tipo de pessoas é o orgulhoso, é o egocêntrico, que tem um ídolo dentro de si, entendeu? E acaba escondendo isso, porque a pessoa fora da congregação, fora da igreja ou fora da sinagoga, ele é uma coisa, mas no seu conviver diário com outras pessoas, brota, aflora aquela outra pessoa que está lá dentro e se escondeu. E se esconde dos demais. Tá entendendo? Então, tudo isso, irmãos, é uma prova de que a pessoa pode sim ser amaldiçoada. Deixa eu mostrar uma outra coisa para você. Diz assim, o versículo seguinte, maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá, amém. Nós estamos falando aqui de limites físicos, de terra, né? E é um negócio tão interessante, porque quem tem terra, quem tem terreno, geralmente sabe a metragem que tem. E, às vezes, há uma tentação de se ganhar um metro, ou de lado ou de fundo.
ganha 1 metro. E às vezes a pessoa cai no erro de construir um muro, uma cerca, um pouquinho para lá. E isso é uma violação da palavra do Eterno, porque a pessoa está roubando a terra de outro. Mas, Rabino, é só 1 metro, é só meio metro. Continua sendo roubo. Quando alguém ultrapassa os limites daquela pessoa, agora eu estou falando não de limites de terra, eu estou falando de outros tipos de limites, tá? Limites espirituais, limites emocionais. Quando uma pessoa força outro e passa os limites, essa pessoa está caindo no mesmo erro, porque ela está roubando algo que é propriedade daquela pessoa. E nós fomos feitos do pó da terra. Então, esse princípio aqui, ele pode também ser aplicado a esse tipo de situação. Então, veja bem que nós temos aqui uma coisa muito interessante, porque essa palavra maldito, ela vem da raiz calã, né? Ela vem da raiz arar. Raiz calã eu vou falar daqui a pouco. A raiz arar, que significa prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Quem viola um desses mandamentos, ele é preso por um encantamento. O diabo pode vir com um encantamento e prendê-lo. Ou a pessoa é cercada com obstáculos, ela não consegue sair. E ela é deixada sem forças para resistir. Por quê? Porque ela resolveu deliberadamente desobedecer a Torá, a palavra do Eterno. Agora, eu quero te mostrar uma outra coisa que também, essa aqui é muito fácil da gente detectar e ver como as pessoas estão sendo amaldiçoadas assim, de monte, quebrando esse princípio da Torá. Vou ler para você, tá? Maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. E o povo dirá amém. Agora a raiz calã, que significa envergonhar, desonrar e tratar mal. Lembrando que esse mandamento ele está em oposição, ele se choca, tá? Com o outro mandamento de honrar pai e mãe. Quem desonra está caindo numa maldição. E olha só, como esse aqui é tremendo. Está falando sobre o quê? Envergonhar, desonrar e tratar mal. Quanto isso não acontece? E eu vou pisar mais fundo agora com você. Eu vou te mostrar uma outra coisa que é pior ainda. Você sabia que o seu pastor, o seu rabino, o seu roshi, é o seu segundo pai? O seu apóstolo? Você sabia que ele é seu segundo pai? Porque na tradição judaica uma pessoa nasce 2 vezes. Quando ela é gerada pelo pai e pela mãe e nasce. E a segunda vez quando nasce pelo pai espiritual. Então, se alguém, estou falando de forma hipotética, se alguém envergonha, desonra ou trata mal o seu líder, está recebendo de brinde maldição. E aí você imagina que quem escreveu a Torá não fui eu. Eu só estou aqui para ensinar vocês. E a raiz da palavra ela é muito clara quando ela mostra isso para a gente. Então esse desonrar aqui, ele fala sobre muitas coisas. Imagina quando alguém envergonha o seu pastor ou o seu rabino. Quando alguém trata mal ele ou desonra ele, às vezes até com palavras ou com atitudes. Essa pessoa acha que não tem problema o que ela está fazendo. Porém, a Torá está nos ensinando aqui que este tipo de atitude gera maldição. Estou sendo claro para você? Então, falando nisso, me vem uma série de situações à mente que eu prefiro não comentar aqui com os irmãos, mas que nos mostram que pessoas que passaram pela nossa vida
fizeram isso. E de forma assim muito assintosa. Então, fazer isso com pai e mãe já é horrível. Fazer com quem está te levando para você caminhar em direção ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, fica pior ainda. Então, por isso, nós precisamos ter o cuidado de tomar a Torá e entender o que nós estamos fazendo. Por isso, às vezes é melhor nem ter conhecimento do que ter o conhecimento e desobedecer e ser pego nessa armadilha das maldições, entendeu? Porque, lógico, irmãos, nós não precisamos amaldiçoar ninguém. O seu pastor, o seu apóstolo, o seu rabino, o seu roche, nós não precisamos amaldiçoar ninguém. A única coisa que nós fazemos é ensinar as pessoas. A própria pessoa, como diz o ditado, ela cava um buraco para ela poder deitar. Ela mesma vai fazer esse tipo de coisa e vai ser automaticamente amaldiçoada. Não precisa fazer força. E aí você vai ver o seguinte: tem condição dos demônios tomarem a vida de uma pessoa que é crente, que está numa sinagoga, está numa congregação messiânica? É só desobedecer isso aqui. Eu não vou nem te pedir para você fazer o teste, porque seria horrível falar uma coisa dessa, né? Mas observe a vida das pessoas que estão desobedecendo estes mandamentos e veja como estão as vidas delas. Gente que se rebela, entendeu? Gente que, nossa, não, eu vou... Entendeu? Então, infelizmente, irmãos, é Torá. Infelizmente, sabe, isso aqui é algo que está escrito e não tem como a gente fugir. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Por quê? Uma atitude pode atrair um fluxo de bênção sobre a nossa vida. Mas uma outra atitude pode atrair também um fluxo de maldição. E a linha que separa essas duas coisas é muito fina. E às vezes nós achamos que não tem problema. Eu posso falar o que eu quiser com o meu líder, eu posso falar o que eu quiser com o meu pai, com a minha mãe, afinal de contas são família. Será que pode? E aí está a Torá para nos provar que não, que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Por quê? Quem não tem cuidado com as palavras tropeça nas próprias palavras e acaba atraindo sobre si situações que eu vou chamar de desagradáveis, mas eu poderia dizer que vão ser desastrosas, porque num princípio, irmãos, fica parecendo que está tudo bem. Os dias vão passando e aí os demônios começam a agir na vida daquelas pessoas. Até que essas pessoas vão chegar num ponto em que elas não têm mais como voltar. Por quê? Por causa desse tipo de ação. Vamos continuar, então, fazendo a paraxá. Aí a paraxá diz assim: maldito aquele que fizer que o cego erre o seu caminho. E todo o povo dirá amém. É engraçado que esse versículo, ele não trata só do cego físico. Ele trata do cego espiritual e também daquele cego que ele está conosco no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Se você é um profissional numa determinada área, você, por exemplo, vende carros, e você está lá com alguém que chegou para comprar um carro, e a pessoa te pergunta como é que está o estado do carro. E você olha para a pessoa e fala assim: vou vender o carro de qualquer jeito. Não, o carro está ótimo, porque está isso, assim, 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 papá, papá. A pessoa sai, faz um test drive e fala assim: não, tá bom, vou levar o carro. E depois de 3, 4 dias, o carro quebra e a pessoa descobre que aquilo que você falou não era verdadeiro. O que você fez? Um cego errar o caminho, porque a pessoa não tinha como enxergar isso e você sabia do problema. Quantas vezes nós induzimos pessoas ao erro através de uma postura profissional? Isso é muito interessante, irmãos, porque eu por muito tempo, antes de começar a trabalhar com a Casa de Israel, eu trabalhei como vendedor. Eu vendia produtos de informática. E
uma das coisas que eu tive muita dificuldade era de falar aquilo que precisava ser dito acerca do produto. E muitas vezes eu perdi vendas por falar a verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque se você chegar e disser assim, olha, eu tenho um produto para vender, eu tenho esse copo aqui para vender, esse copo aqui faz de tudo. Inclusive, esse copo, se você precisar, tirar até foto sua. Mentira, é só um copo. Mas eu quero vender o copo. E aí depois eu vou falar, não, mas é que esse copo não tem a configuração. Eu errei quando eu falei aquilo, mas o copo já está vendido e você já foi enganado. Entendeu? Um cego errou o caminho por uma informação dada de forma ardilosa, proposital, comprometedora. Misericórdia. Então, olhe só, que coisa horrível. E essa pessoa recebe de brinde uma maldição, né? Aí, uma outra maldição que tem aqui, que isso aqui também é muito interessante. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. Veja bem, perverter o direito. Primeiro, estrangeiro, uma pessoa que está na sua cidade, mas não é da sua cidade, está no seu país, mas não é do seu país, e ela precisa de algo e tem o seu direito negado. Ela é enganada. E, infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Você quer ver que interessante? Nas cidades turísticas, em alguns lugares do Brasil, tem um preço para brasileiro e outro para estrangeiro. O que é isso? Perverter o direito do estrangeiro. Estrangeiros são roubados. Por quê? Porque eles não conhecem a localidade. Tem gente que morre por entrar por ruas erradas. Nós já vimos isso no Brasil muitas vezes. Nas comunidades. O direito do estrangeiro é pervertido. O órfão não tem pai, não tem mãe. E ao invés de cuidar do órfão, se abandona o órfão. A viúva não tem marido. Se ela tem filhos, a obrigação dos filhos é de cuidar. Mas e se ela não tiver filhos? Alguém precisa socorrer. Então, nós temos que estar atentos para esse tipo de coisa. Se nós ficamos sabendo de algo nessa configuração e temos condições de agir, nós temos que agir. Ou pelo menos ajudar para que uma solução venha para essa pessoa. Ok? Então isso aqui é muito sério, irmãos, porque quem se omite, Rabino, passou por mim, Nosso Rabino Paulo, lá em Romanos, ele diz que se eu for omisso em relação ao pecado, eu sou tão culpado quanto o pecador. Ou seja, eu não pequei porque eu cometi, mas porque eu deixei de fazer aquilo que deveria ser feito, eu também pequei. Então veja que situação terrível, que atrai também demônios. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, todas essas maldições, elas vão atrair demônios diferentes, tá? Demônios que vão ter ações pontuais, mas que vão resultar na abertura de novas brechas, vamos dizer assim, novos caminhos para outros demônios virem e entrarem, porque esse é a forma como Satanás age. Ele manda os demônios e diz para eles irem abrindo caminhos, para eles poderem então tomar a vida daquela pessoa e ela ficar sem ação para sempre, entendeu? Uma outra coisa, olha só, maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá, amém. Aqui, a mulher do seu pai, incesto. Isso aqui também é uma coisa terrível, que a Torá mostra para a gente, e que está acontecendo muito no Brasil e no mundo inteiro. E eu não posso ser leviano e falar que isso acontece dentro da igreja, de uma sinagoga ou de uma congregação messiânica.
Mas infelizmente a gente tem notícia que isso acontece por aí. Entendeu? E essa pessoa atrai sobre si maldição e demônios nessa área sexual. Entendeu? O que vai resultar de problemas ainda maiores na vida destas pessoas. Então, a Torá prevê que essas situações poderiam acontecer. Então veja que lá no deserto isso não estava acontecendo. Mas como o Senhor já sabia da ação ou da atitude do homem no futuro, o Senhor já deixou para Israel isso, para que eles soubessem que também essa atitude geraria problemas infindáveis nesta área. Aí ele continua dizendo o seguinte: maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Isso é uma outra coisa que acontece, que infelizmente no interior e modernamente, irmãos, nós estamos tendo um problema que é muito sério também, e que pode causar isso aqui. As pessoas hoje, elas estão dando mais valor para os animais do que para os seres humanos. Os seres humanos são menos amados do que os animais. Vou te dar um exemplo disso. Eu conheço pessoas que cuidam dos seus animais. Eu não tenho nada contra cuidar de animal. Mas a pessoa, ela gasta R$1.000, R$2.000 com um animal por mês. Mas é incapaz de ajudar uma pessoa que está passando por necessidade. Ou seja, há um desvirtuamento total da fé dessa pessoa. E é uma pessoa crente. Detalhe, é uma pessoa crente. Ah, mas o meu animalzinho merece tudo de bom. Não tem problema. Merece? Dê tudo de bom para o animal. Agora, cuidar de um animal nesse nível e não cuidar de um irmão, não ajudar alguém da família, nós estamos com um problema. E um problema sério. Então, nós estamos vivendo uma era em que os animais estão sendo colocados no lugar dos seres humanos. Existem pessoas que preferem a companhia de um animal do que de um ser humano. Os animais dormem na cama com seus donos. Misericórdia. Por mais limpinho que o animal seja, ele continua sendo um animal. Como, em sã consciência, alguém faz uma coisa dessa? Obviamente, irmãos, a pessoa está com algum problema. Porque não é possível da pessoa não enxergar que a cama dela não é lugar para aquele animal. Por mais amor que se tenha por ele. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa séria que pode levar a uma situação de um pecado que pode gerar algo assim terrível na vida da pessoa. Então, a Torá, quando ela fala sobre isso, ela já está apontando para a gente um caminho e dizendo o seguinte: cuidado com isso, cuidado com aquela situação. O que a Torá faz? Ela está colocando uma cerca para nos proteger daquele tipo de pecado, daquele tipo de transgressão que pode originar coisas muito piores. Por isso, a Torá, ela é necessária. Por isso a igreja hoje precisa de Torá. Os pastores precisam conhecer Torá para passar isso para as suas ovelhas. Porque a Torá vai proteger o rebanho de ser atacado nesse nível. Entendeu? É simples assim. Não é questão de judaizar a igreja. Até porque, falando a grosso modo, a igreja só tem descendente de judeu. Mas vamos deixar isso para depois. Então não é judaizar. É ensinar a igreja a se proteger do pecado. Isso é diferente. Ok? Vamos continuar. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Mesmo caso. Agora não é filho e mãe, ou filho e madrasta. Agora é irmão e irmã. A mesma coisa, o mesmo demônio atuando para poder gerar essa quebra
do respeito familiar, dos limites entre a família. Isso não pode ser feito, a gente precisa tomar o devido cuidado e ter o devido respeito dentro de casa. Se dentro de uma casa tem meninos e meninas, tem que separar isso e tem que haver um respeito. Não é possível que se vá agir de uma tal forma em que se vai deixar tudo liberado e os demônios vão entrar. Lógico que vão. Misericórdia. Então é necessário que nós olhemos para isso aqui e tenhamos o discernimento, a clareza de que não pode fazer uma coisa dessa. Só para continuar para você ver, isso aqui tudo na área sexual nós estamos falando. Veja bem. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Aí você pode dizer assim, Rabino, mas sogra é uma segunda mãe, a gente não faz uma coisa dessa. Lógico que não. Mas acontece. Infelizmente, existem casos desse tipo. E aí, a gente vai perceber de novo que lá em cima, quando eu comecei a falar desses problemas sexuais, começaram a abrir-se brechas no mundo espiritual. E os demônios começam a dar desdobramentos disso, para que isso possa contaminar a família toda. E veja que isso é uma coisa que pode passar de geração para geração, porque existem demônios que estão em famílias, causando problemas por gerações. Tem gente que não acredita nesse tipo de coisa. Mas a Bíblia fala de espíritos familiares. Vem passando pela família. Causando enfermidades, causando este tipo de pecado. Ou outros tipos de pecados. Que geram também enfermidades. Existem enfermidades que são características de determinados pecados. Então tudo isso vai gerar o quê? Morte espiritual. E o problema é que essa morte espiritual, muitas vezes, está no meio do povo do Eterno. Pessoas estão escondidas, com uma aparência de piedade, Paulo fala isso a Timóteo, mas por dentro, tudo podre. E aí, Yeshua fala de sepulcros caiados. A aparência é linda. Você sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que é um túmulo, passa aquela cal branca e fica lindo. Oh, nossa, está novinho o túmulo. Só que quando você abre a tampa, está fedendo de morte. É a forma como Yeshua ilustra esse tipo de postura, esse tipo de situação. De pessoas que dizem ser uma coisa, mas quando abre, é outra completamente diferente. Quer ver? Vou te mostrar uma outra coisa aqui. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá, amém. Isso quer dizer, a tradição judaica interpreta como? Falar mal e caluniá-lo em sua ausência. Misericórdia. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque isso aqui está inserido nas leis de Lashon Hara. E já em outros vídeos eu falei sobre Lashon Hara, não vou falar sobre isso agora. Mas eu quero te mostrar que pessoas que ferem o seu próximo falando mal pelas costas, sem dar direito do outro se defender, estão sendo amaldiçoadas, abrindo brecha para demônio agir. Você está entendendo a seriedade disso? Você está vendo que isso aqui vem num crescendo? E o que isso pode provocar na vida de alguém? Agora aqui, pega uma pessoa, coloca no seu carro, no seu não, no carro de alguém coloca um fulano lá no carro dele, ciclano. Ó, você viu o pastor fulano? Você viu o rabino? Que isso? Tá doido. Ele não está no juízo dele. Eu não estou gostando do que ele está fazendo, eu não estou gostando do que ele está falando, ele está chato demais, pegando o nosso pé toda hora, querendo que a gente fique obedecendo esse monte de coisa. Não dá para mim, eu não aguento mais. Esse cara...
fica uma pergunta. Por que esse tipo de pessoas não falam essas coisas na nossa frente? Eu falo de mim, irmãos, porque nós somos líderes. E é engraçado que comigo acontece uma coisa muito interessante. Eu acho que nunca deve acontecer com você, né? Mas comigo acontece. Da pessoa, de eu ficar sabendo que alguém falou, e quando eu chego e pergunto para a pessoa, fala, não, mas não foi bem isso. Como é que foi, então? Porque, irmãos, nós precisamos dar o direito da pessoa se defender. E quem está com a verdade, você simplesmente relata a verdade, ela destrói qualquer argumento ou narrativa. Por isso que a verdade é algo tremendo. A verdade é algo maravilhoso. Então, quem está com a verdade, não se preocupa. A pessoa pode falar o que quiser dele. Quando a pessoa estiver diante dele, ele vai falar a verdade e destruir toda a narrativa. E a pergunta é, o que essa outra pessoa vai fazer? Geralmente, ela pega as coisas, sai chutando tudo e se colocando como se fosse uma vítima. Mas já liberou sobre si o direito dos demônios a amaldiçoarem. Vou falar sobre mais duas coisas para a gente ir para o final desse vídeo. Também tem um versículo que diz assim, maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá, amém. Duas coisas interessantes, irmãos. Uma delas é que isso aqui pode ser dinheiro dado em espécie ou algum presente para que alguém possa ferir fisicamente uma pessoa. Ou, e aqui eu acho que é o mais grave, quando alguém arrebanha pessoas para estar do seu lado e diz, não, eu vou te dar um cargo, eu vou fazer isso por você, você vai ficar do meu lado, rapaz, você vai ser meu braço direito. Vamos lá, vamos confrontar o fulano, a rebelião. E aqui a pessoa, ele fere o outro, entendeu? Ele paga, negocia em oculto para ferir o seu próximo. Então, tudo isso, irmãos, são preceitos que atraem demônios. Para quê? Para destruir a vida da pessoa. Então, como eu disse para você, ninguém precisa amaldiçoar. A própria pessoa está se amaldiçoando. Para mim finalizar, eu quero te mostrar uma coisa que de todas as maldições, para mim é a pior. É a última. Ela diz assim, maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as cumprindo. E todo o povo dirá, amém. Ruim por ruim, isso aqui para mim é o pior. E por que é o pior? Porque vendo tudo isso aqui, eu tenho que confirmar tudo isso. Se eu ver alguém fazendo isso, eu tenho que confrontar para confirmar essa palavra. Se eu tiver qualquer notícia, eu tenho que me voltar contra para confirmar essa palavra. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, dizer assim, nada disso vai acontecer conosco. Porque se eu disser esse tipo de coisa, eu estou negando a profecia que foi dada pelo Eterno através das Escrituras. Porque isso aqui não é só um ensinamento, isso é uma profecia. Porque isso aqui mostra que o povo do Eterno, em algum momento da sua história, iria cometer esse tipo de pecados que redundariam em maldições para as suas vidas. Não tinha acontecido na época, mas veio acontecer depois, então isso é uma profecia. Não como nós estamos acostumados, mas uma profecia escrita, que vai se cumprindo e tendo desdobramentos nas eras, em todos os locais do mundo e em todo tipo de situação, tanto com pessoas que não conhecem ao Senhor, quanto com pessoas que conhecem ao Senhor. O que é pior? Então, eu quero finalizar esse vídeo te dizendo o seguinte, vamos responder a nossa pergunta do início lá. É possível um crente ou uma pessoa de uma igreja, de uma sinagoga ou de uma congregação messiânica ficar endemoniado e ser amaldiçoada? A resposta está aqui, sim. Sim,
E nós precisamos ter o discernimento para que a gente possa ver quando uma pessoa está passando por problemas, por que a pessoa está passando por aquele tipo de problemas. Será que ela não cometeu algum crime? E crime que eu digo aqui é uma violação da Torá? Será que ela não cometeu esse tipo de violação que gerou isso na sua vida e as consequências estão agora explodindo na congregação, na sinagoga ou na igreja? Será que a gente não tem que parar e fazer uma análise mais detida da vida das pessoas para a gente poder entender o que está acontecendo com essas pessoas? Fica aqui a nossa dúvida, né, em relação a isso, uma pergunta que nós precisamos responder. Nós temos que ter, como líderes, a condição de olharmos para a pessoa e falar, senta aqui e me fala o que está acontecendo com você e por que chegou nesse ponto. Me conta a história para me dizer por que chegou nesse ponto. Porque só assim, irmãos, nós vamos conseguir ir lá na raiz do problema, lá atrás, pegar o problema pela raiz e tentar levar para a pessoa e dizer assim, o que você quer fazer com isso? Você quer continuar aqui ou você quer matar esse problema aqui? Então uma série de coisas precisam ser feitas para que a vida daquela pessoa saia da maldição e retorne para a bênção. Aí é trocar a desobediência pela obediência e pedir perdão pelos pecados cometidos que geraram toda aquela situação. Óbvio que o preço tem que ser pago, mas há como se reverter, porque Yeshua ainda dá essa oportunidade ao homem enquanto ele está vivo. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Toda Rabá.